Fala pessoal, nessa questão ele usa como pano de fundo as enchentes que ocorreram no Rio Grande do Sul, lá no começo de 2024, para falar para a gente que a população era informada sobre atualizações, sobre notícias relativas às enchentes, né, ao sintonizar via rádio frequências de onda M, que tem um alcance maior do que as frequências de onda FM. Ele fala também que uma onda M é modelada matematicamente por equações que envolvem a função cosseno, né, cuja variável independente é o tempo t. E ele dá um exemplo de uma função desse tipo, né, que tem essa expressão S de t um pouco feia que ele coloca aqui para a gente no enunciado. Nessa expressão, A representa a amplitude da onda, F a frequência, K é uma constante de sensibilidade e amplitude, e M de t é o sinal que contém a informação. A grande pergunta do enunciado é: quando a frequência for multiplicada por 3, o que acontece com o comprimento de onda, né? O que acontece com o gráfico dessa função? Para a gente responder essa pergunta, eu acho que vale a pena a gente ir para o GeoGebra e observar qual que é o efeito de cada um dos coeficientes de uma função trigonométrica sobre o gráfico dessa função. Então, eu vou desenhar uma função bem genérica, que tem a expressão y igual a A mais B vezes cosseno de cx mais d, e a gente vai observar qual que é o efeito de cada um desses coeficientes no gráfico da função. Vamos lá? Ó, tá aqui a nossa função, y igual a mais b vezes cosseno de cx mais d, né? Como a gente tinha prometido. O gráfico basicão do cosseno tá aqui, né? O gráfico da função cosseno sem nenhuma alteração. Como você pode ver ali em cima, a função que está desenhada é y igual a cosseno de x. Quando a gente olha para os coeficientes A e B, que estão agindo sobre o resultado do cosseno, né? Eles são coeficientes que são externos à função cosseno. Tudo que acontece do lado de fora da função altera o gráfico da função verticalmente, porque está mexendo no y, certo? O A, que está somando ao resultado do cosseno, vai simplesmente deslocar a função para cima ou para baixo. Vai fazer um deslocamento vertical ou horizontal. Um deslocamento vertical para cima ou para baixo. Se o A for positivo, se a gente aumentar o valor de A, você pode notar que a função está sendo arrastada para cima. E se o A for negativo, né, se eu diminuir o valor de A, essa função vai sendo arrastada para baixo. Tudo bem? Então, somar significa arrastar. Somar o resultado da função cosseno arrasta para cima ou para baixo, certo? Porque mexe no y da função. Legal. O que o B faz? O B está multiplicando o cosseno. Sempre que eu estou olhando para um coeficiente que multiplica alguma coisa, o efeito desse coeficiente no gráfico é esticar ou espremer a função. Como esse B está agindo sobre o resultado do cosseno, ele está mexendo no y da função, está alterando o gráfico verticalmente. Então, se eu aumento o valor de B, eu vejo que a função vai sendo esticada. Se eu diminuo o valor de B, eu vejo que a função vai sendo espremida, certo? E se o B ficar negativo, a função vira de ponta cabeça. Então, você vê, por exemplo, que se eu trocar o x por zero, a gente tinha que o cosseno da função, o valor máximo do cosseno é igual a 1, né? Cosseno de zero é igual a 1. Quando esse b está negativo, aí o valor de cosseno de zero vai ficar negativo, porque o resultado do cosseno está sendo multiplicado por um número negativo, né? Então ele troca de sinal. Bacana. Então multiplicar é esticar ou espremer. Se eu multiplico o y, se eu multiplico o resultado da função, eu estou esticando ou espremendo a função verticalmente. Aí eu tenho os coeficientes c e d. Tudo o que acontece dentro do cosseno afeta a função horizontalmente, porque está mexendo no x. O d, por exemplo, que está somando ali o valor de x, vai ter um efeito parecido com o do coeficiente a. Se está somando, ele é responsável por arrastar o gráfico da função. Só que se está somando x, vai arrastar horizontalmente. Então, se eu mexo no valor de d, eu vejo que eu estou arrastando a função para a esquerda e para a direita. Se eu aumento o valor de d, a função vai para a esquerda. Se eu diminuo o valor de d, a função vai para a direita. Tudo bem? Volto o d para o zero, porque agora a gente está interessado no valor de c. O c se multiplica, tem um efeito parecido com o do b. Então, ele é responsável por esticar ou espremer a função. Só que
certo? Como C está multiplicando o x, ele vai esticar ou espremer a função horizontalmente. Quando eu aumento o valor de C, perceba que a função vai sendo espremida. Quando eu diminuo o valor de C, a função vai sendo esticada. Tudo bem? E quando eu olho para a expressão que o exercício me deu lá no enunciado, eu percebo que a frequência, que é o coeficiente que o exercício está pedindo para a gente observar, a frequência está multiplicando a variável. Então, se está multiplicando, é responsável por esticar ou por espremer. Se está multiplicando a variável da função dentro do cosseno, vai esticar ou espremer horizontalmente. E o que ele quer que aconteça com a frequência é que ela seja multiplicada por 3. Eu quero aumentar a frequência 3 vezes. Volta aqui e observa. Se a gente pegar o valor de C, que é quem está multiplicando a variável, assim como a frequência está multiplicando a variável da função do enunciado. Quando você aumenta o valor dessa frequência, o que acontece com o gráfico é que ele vai sendo espremido na horizontal. Tudo bem? Então, o efeito de triplicar a frequência é espremer a função, o que diminui o valor do período, porque o período para a gente na matemática é exatamente a distância entre dois picos da função. Então, o valor máximo da função aqui acontece no zero. O segundo valor máximo da função está nesse ponto aqui, certo? Quando a gente aumenta o valor de C, perceba que a distância entre esses dois pontos diminui. Isso faz com que o período diminua. Olhando lá para as alternativas, o que representa a transformação que a gente viu acontecer é a alternativa D, que diz que o efeito de triplicar a frequência é fazer uma contração horizontal no gráfico. Contração é o nome chique para espremer, certo? E horizontal, porque está mexendo no gráfico na horizontal. A alternativa D, então, é correta. Eu espero que você tenha gostado da explicação. Até mais.